Olá, bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar um devocional que hoje, no meu ordinário, executando aquilo que ninguém vê, muitas vezes até desvalorizado, mas o nosso ordinário do dia a dia, onde Deus se faz presente, somos ministradas. O Espírito de Deus fala o nosso coração. E eu gostaria de compartilhar algo sobre a vida de Esther. Normalmente, eu não me detenho muito sobre a vida de Esther. É uma história tão extraordinária, tão conhecida, mas aprove Deus hoje falar algo ao meu coração e eu vou dividir. Vamos ler em Esther 4, do 14 ao 16. Está escrito assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Quem sabe se não foi para este propósito que Deus a fez rainha? E eu gostaria de pontuar algumas coisas que Deus falou no meu coração. A vida, o propósito de Esther. Deus, neste tempo, Ele procura, Ele anseia, Ele deseja por mulheres que aceitem o seu propósito, o seu chamado. Mulheres que não têm as suas vidas por preciosas. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, tem uma frase que em momentos de decisões na minha vida, em momentos de renúncias, de entrega, eu proclamo, eu busco me fortalecer sobre esta ótica divina. Em Atos 20 está escrita exatamente esta frase: eu não tenho a minha vida por preciosa. Se nós olharmos para a igreja primitiva, nenhum dos apóstolos teve a sua vida por preciosa. E esta ótica espiritual de uma eternidade firmada no plano, no propósito, firmada na salvação, na preciosidade do mais valioso, que é uma alma salva, nos coloca sobre uma perspectiva de servos, de renúncia, de amigos de Cristo, de filhos, de saber que a nossa vida não é preciosa neste mundo, mas ela é extremamente valiosa para Deus, para cumprir o alvo chamado, para chegar onde Deus deseja que cheguemos. Então, nesses momentos de decisão, de renúncia, eu proclamo esta frase e mentalizo na minha mente, porque a palavra do Senhor diz para renovarmos a nossa mente, sujeitarmos. E quando trazemos à memória o que Deus pensa, como é o reino, nós somos fortalecidos, porque nos despojamos da alma, da carne, dos sentimentos. E esta frase traz muita força nessas horas. Foi o que Esther falou: eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Deus procura mulheres dispostas a cumprir o extraordinário de Deus na terra. Mulheres que não têm a sua vida por preciosa,
Neste tempo de Esther, nesta época, Jesus não havia vindo. Esther não tinha essa ótica do Senhor Jesus, a ótica de Cristo, Senhor e Salvador. Assim como tinha os apóstolos, como tinha Paulo, que percorreu e falou tantas frases de afirmação, abdicando de si mesmo. Esther não tinha. Ela veio antes de Jesus, lá no Antigo Testamento, com o povo judeu. E esta ótica dela de não ter a sua vida por preciosa é baseada no Antigo Testamento. Ela não tinha Cristo. Ela tinha os ensinamentos do seu povo mediante a Deus. Estava numa situação extremamente difícil e ainda assim ela escolheu a melhor parte. Fácil? É lindo de ler a história, é lindo de proclamar muitas vezes, mas não é fácil, é extremamente difícil. Deus espera por mulheres que desejam ser cuidadas, que acolham o amar, que acolham se doar. Não é o que fazemos, escute, não é o que fazemos, não são as muitas tarefas, os títulos, os nomes que temos, que adquirimos, os reconhecimentos deste mundo. Não é o que fazemos que faz a diferença para o reino, mas sim, o que diz o nosso valor é de quem somos em Deus, para Deus, quem somos no reino de Deus. Mulheres que desejam o acolher. Neste tempo, mulheres muitas vezes abrem mão de viver um extraordinário no ordinário, no reino, por estar tão assoberbadas com coisas momentâneas deste mundo. Devemos abrir mão? Não. Devemos priorizar, colocar valor no que realmente tem valor quando conhecemos a Cristo. E na ordem correta, vivenciar. Mulheres que desejam acolher, quantas mulheres abriram mão do acolher, do se deixar ser amada, do se deixar ser cuidada? Quantas mulheres nem sabem mais como é ser cuidada? Suas identidades estão tão distorcidas que há uma barreira diante delas quanto a isso. O difícil não é fazer algo quando nós temos escolhas e opções. Entenda, Esther era rainha, Esther havia sido escolhida. Ela não sabia o que aconteceria se ela se anulasse, ainda que pudesse ocorrer algo com a sua vida, com a sua família, mas ela era rainha. O difícil não é tomarmos decisões quando não temos opções e escolhas. Isso é muito forte. O difícil é entregar, é renunciar a algo quando se é rainha, quando se tem ao seu dispor, à sua disposição, reinos, poderes, títulos. O difícil não é renunciar quando se está no deserto. O difícil é renunciar, entregar, abrir mão de si quando se é rainha. Quando se está em uma posição e mesmo assim escolher abdicar, renunciar e entregar. Quem sabe até morrer. Por um alvo, por um propósito. Esther sabia quem era em Deus. Nem mesmo a morte tiraria isto dela. E o final, nós já conhecemos essa história maravilhosa. Deus honrou a posição de Esther de abrir mão de si, ainda que com medo, com tristeza. Deus honrou e assim o rei o aceitou o pedido dela. Deus honrou a posição de Esther, ainda que fosse contra a lei, mas Esther estava movendo o mundo
espiritual. Muitas vezes até mesmo contra a lei, porque nem mesmo a lei, ela pode alterar a atmosfera espiritual que Deus determinou e deseja para o seu povo, para a sua vida, para a minha vida. Absolutamente nada pode parar. O que podemos fazer são escolhas erradas que nos tirem do plano e propósito do Senhor. Quando colocarmos em ordem e deixarmos Deus guiar as nossas vidas, Deus ser o primeiro, o princípio de tudo que fizermos. Ainda que com poder na nossa mão, entregarmos ao Senhor, ao senhorio de Cristo sobre nós. Reflita sobre isso, em especial a posição que Esther estava e entregou. Em especial a mulher que você tem deixado Deus te formar. Você tem acolhido, você tem deixado ser cuidada, amada, protegida. Ou você tem se cansado tanto, lutado tanto com as armas humanas momentâneas. Entrega hoje. Há um convite do céu. Que Deus abençoe a tua vida, a nossa vida nessa semana.